Oi, tudo bem? Então, nós vamos continuar nossa disciplina, leitura e produção de textos. Agora nós vamos começar a videoaula 2. Então, nós vamos começar relembrando um pouquinho o que aprendemos na videoaula 1. Então, o que aprendemos? Primeiro, nós já aprendemos que temos o conceito de texto, que é texto. Então, vocês sabem da importância desses dois tópicos, que é a sequência linguística, a sequência de palavras ou de sinais, mas que tem que ter uma sequência lógica. E também, o que é importante? A comunicabilidade. No texto sempre é importante se comunicar algo. Escrito, texto oral, independente de qual seja, o principal é que tenha comunicabilidade. Então, no texto também, nós temos a comunicabilidade que trata de comunicar algo dentro do texto, ok? Então, nós já aprendemos anteriormente na videoaula 1 que dentro da comunicabilidade nós temos 7 tópicos ou características que são principais. Então, a primeira é a coesão. As palavras têm que estar ordenadas em sequência, é preciso haver a coesão, uma ordem, para que se tenha clareza e compreenda bem. Também precisamos ter a coerência, esse é o sinal de coerência. Então, é preciso desenvolver bem o tema no texto, com ideias claras, para que se haja o objetivo de não fugir ao tema em momento algum, para não se perder. Então, é preciso haver uma coerência no texto. Então, se você está produzindo um texto oral, é preciso haver coerência. Ou se for um texto escrito também, você deve produzir esse texto com coerência. Então, este é o sinal de coerência. O texto também sempre tem um emissor que transmite, ou o locutor, que vai transmitir aquela mensagem, ou se for um texto escrito, o autor. Então, é preciso haver uma intenção, um objetivo do que eu quero passar com esse texto oral ou com esse texto escrito, que eu vou escrever ali. Eu preciso haver uma intenção também. Isso é intencionalidade. A número 4, que é o quê? Se eu tenho um texto, eu recebo um texto, eu preciso me esforçar para compreender. Então, eu aceito aquele texto, é aceitabilidade. Dentro do texto também é preciso haver a intencionalidade e a aceitabilidade. Também nós precisamos, vocês lembram, que dentro da comunicação é preciso haver a informatividade. Então, é preciso saber, tem algumas informações que são bem leves, tranquilas, e tem umas informações muito densas, complicadas, difíceis. Então, tem vários tipos de gêneros também, vários tipos, que vão variar e essa informação vai chegar até você. Temos também a situacionalidade, que depende da situação que você está. Se vai mandar uma mensagem por WhatsApp, português é diferente de se fazer uma prova, por exemplo, uma prova escrita. As estratégias que eu uso, as regras que eu vou usar, o que eu preciso respeitar, o jeito de escrever ali, isso é a situacionalidade. Então, por último, também temos a intertextualidade, que é o quê? Nós temos um texto que pode estar relacionado a outro texto, pode ter uma relação anterior. Então, eu lembro
de algo que eu já vi anteriormente e eu posso fazer essa relação com o texto que estou vendo agora. Ah, eu já vi, conheço, se alguém me fala de alguém, eu conheço, lembro, você já me falou dessa pessoa. Então, faça uma intertextualidade, ok? Então, esses 7 tópicos, as 7 características, estão contidas no texto. Então, é muito importante o quê? Na videoaula 1, eu já expliquei, vocês já aprenderam o que é um texto escrito e também o que é um texto oral, correto? Então, por exemplo, nós temos vários tipos de textos escritos: carta, jornal, revista, livro, artigo escrito. Então, vários tipos de textos escritos. E textos orais também nós temos vários tipos, muitos mesmo. Então, nós podemos relacionar os dois aqui agora. Então, vocês se lembram da importância também do texto oral, que o texto oral não significa só aquele texto falado. O texto oral significa a corporalidade. Pode ser em língua oral ou em língua de sinais. Isso é um texto oral que pode ser feito nas duas línguas. É diferente de texto escrito, ok? Ficou claro? Então, não depende da oralidade, e sim da corporalidade. Então, hoje, nós vamos aprender o quê? Na aula de hoje, nós vamos aprender essas diferenças de textos escritos e textos orais, ou sinalizados, ou falados de línguas orais. Nós vamos aprender isso hoje. Quais as características de cada um deles. Então, vamos começar primeiro pelo texto escrito, pela escrita. Como que seria? Então, por que escrever? Vamos pensar um pouquinho. Por que escrever? Eu posso expressar um pensamento, por exemplo. Eu posso também escrever como uma forma de comunicação, mandar uma carta, um e-mail, uma mensagem. É importante na comunicação. É uma forma também, se eu conheço alguma coisa, eu aprendo alguma coisa, de registro. Eu posso pesquisar várias coisas que eu descobri, eu posso registrar no papel, com a escrita. Então, eu posso escrever para contar uma história, posso narrar uma história. Também, nós podemos usar a escrita para quê? Para ensinar ou para aprender algo também. Um livro de escola, um artigo, um manual que vai explicar com detalhes o que eu preciso saber. Então, eu posso usar para ensinar ou eu posso ler e aprender também. E também pode ser por motivo particular. Eu posso escrever alguma coisa, escrever algo de alguém, o meu dia a dia. Posso escrever um diário, por exemplo, coisas que aconteceram no meu dia, eu posso ir escrevendo todos os dias. Algo particular meu, também posso escrever. Então, tem diversas formas, diversos objetivos para se usar a escrita. Vários tipos de se usar a escrita, ou para se escrever. Então, é importante entender também que nós temos a escrita como um marco na história, no desenvolver da nossa história. Mas, quando se iniciou essa escrita, 4.000 anos antes de Cristo, foi muito antiga. Ela se iniciou como escrita normal, um ABCD normal como conhecemos? Ainda não. Ela se iniciou com desenhos em pedras, em rochas. Utilizou-se muito depois que se conseguiu utilizar a escrita que usamos hoje, ok? Então, nós já temos esse desenvolvimento em relação à escrita.
que houve uma mudança drástica, mas que foi um marco na história para a cultura, para o desenvolvimento cognitivo das pessoas. Foi um marco muito importante a escrita para nós. Então, a escrita foi um marco histórico importante, porque a partir da escrita nós podemos escrever e registrar várias coisas, e eu mostro para as outras pessoas, elas aprendem e a gente vai trocando experiências. Isso é muito importante, essa troca de experiências. Então, compartilha conhecimento. Então, por exemplo, a pessoa morre daqui a um tempo, eu vou deixar algo escrito que vai perdurar de geração em geração. Então, as pessoas vão aprender isso também. Então, vai passar para outra região, por exemplo. Se eu tenho uma escrita, um registro escrito, passe para outra região, eles aprendem também. Então, de região para outra, pode-se passar esse conhecimento. Também é importante a escrita, por quê? Para que a pessoa pode guardar ou acessar e lembrar dessas coisas que ele precisa. Por exemplo, vai ao supermercado e aí fica assim, o que eu ia comprar mesmo? Se tivesse feito uma lista antes, me ajudaria a lembrar. Então, a escrita serve como um registro para que se lembre das coisas também, de mais informações. Então, são 3 tópicos ali importantes que falam sobre o marco histórico e a revolução da escrita. Então, vários pesquisadores já pesquisaram os textos que falam que é uma grande revolução tecnológica também. A escrita nos ajudou muito e ajudou as pessoas, ajuda muito até hoje. Então, hoje nós temos a escrita, que é muito importante no mundo todo. Toda a sociedade utiliza a escrita hoje. Então, nós temos exemplos de grupos sociais que utilizam a escrita. Então, qual a importância, a relevância, a organização? Por exemplo, um rótulo de supermercado. Eu pego aquele produto, sei o que tem dentro, observo a composição, me explica o que tem dentro do produto, até que dia vale, a data de validade. Então, temos várias informações no rótulo. Temos também um crachá, que vai reconhecer quem é a pessoa, qual o nome da pessoa, com que ela trabalha. Também temos a escrita para ver o setor, por exemplo, numa fábrica, num shopping, eu chego e tem várias placas que sinalizam onde eu estou, que podem me ajudar. Na rua tem várias placas também, que ajudam nesse sentido. Então, tudo baseado na escrita. Passamos, então, da importância e a relevância da escrita na comunicação. Por exemplo, nós temos os jornais que trazem muitas informações importantes. Aconteceu isso ali. Também a carta que eu posso escrever, enviar. Hoje nós mandamos também e-mail, utilizamos mensagens. Também nós temos cartazes para divulgar algum evento, alguma coisa. Também os convites. São utilizados a escrita para convite. Então, é muito importante e muito relevante também o registro. Então, nós temos o calendário, a agenda, onde se marca o que precisa fazer. Temos também as receitas ou produtos químicos que for fazer. Então, você pode registrar como foi feito. Também as compras, lista de compras, que nós podemos fazer, ou livros, que são registros também que nós utilizamos, que nós vamos lembrar e que os livros perduram por muitos anos. Muito importante também a relevância dentro da sociedade na escrita é também do lazer. É importante também. Se eu pego um livro de literatura e vou ler para mim, é prazeroso. Ou se eu tenho história em quadrinhos e eu gosto de ver Super-Homem, Batman. Ou se eu gosto de ler também revistas. Fico sentado ali por horas vendo revistas, lendo revistas. Também são usadas a escrita e a relevância no lazer também.
Então percebam que nós temos esses grupos que mostram a relevância social da escrita. Agora nós vamos passar para os textos orais. É muito importante o quê? Que se compreenda o texto oral, ou em línguas orais ou em línguas de sinais, que tem vários tipos e vários gêneros. Nós temos, por exemplo, nós temos vários tipos. Vamos aos exemplos. Um bate-papo. Também temos a piada sinalizada ou piada de línguas orais. Também narrativas. Temos também conversas ao telefone, que podem ser línguas orais ou chamada de vídeo para as línguas de sinais. Os debates. Vocês viram na TV, chegaram a ver na época da eleição, governador, presidente debatendo ali. Isso é uma forma de texto oral. Também a palestra. Ou se eu vou apresentar um trabalho científico, por exemplo, na faculdade, um trabalho acadêmico, então, ou em língua de sinais ou em língua oral. Uma aula, ou em língua oral ou em língua de sinais, é um texto oral também. Então, nós temos vários tipos, vários gêneros que se encaixam nos textos orais. Também nós temos texto escrito e texto oral. Tem também de forma formal ou informal. Por exemplo, uma palestra. Então, se eu estou ali falando em uma palestra ou sinalizando em uma palestra, precisa ser formal. Tem um grupo de pessoas que está ali, eu preciso obedecer regras e produzir um texto oral com estratégias que atendam aquelas pessoas que usam a linguagem formal. Se eu estou num grupo de amigos conversando, batendo um papo, eu uso a linguagem informal. Então é bem mais leve, mais tranquila, você fica mais à vontade e pode usar estratégia diferente ali. Então temos esses diferentes graus de formalidade dos textos orais também. Então, nós vamos fazer uma comparação do texto escrito e do texto oral. Nós vamos fazer agora uma comparação e vocês vão perceber que tem diferenças. Vamos apresentá-las agora. Então, primeira diferença é o quê? No texto escrito, ele tem a permanência. Ele não acaba, ele está ali, ele perdura por muito tempo. Já o texto oral, ele se vai rapidamente. Eu sinalizo, estou ali falando, as pessoas observam, mas já foi. O que eu falei está dito, eu não posso voltar. Por exemplo, essa videoaula está sendo gravada. Se ela não fosse gravada, ficaria por isso mesmo. Quando você está batendo um papo, ele se perde ali depois, não tem nada registrado, não tem nada guardado. Então, isso é evanescência. É o que não é permanente, é que ele vai se acabar. E a escrita é permanente, ela vai perdurar por muito tempo. Então, essa é uma das diferenças. Então, você está dialogando, batendo um papo, esqueci mesmo o que eu falei. Nem dá para voltar mais. E no texto escrito, você lê, esqueceu, eu vou voltar ali e ler de novo. E ali ele está, e você pode ler novamente. Essas são as diferenças. Também nós temos o quê? Planejamento prévio da escrita. Primeiro eu vou pensar, analisar o que eu vou escrever. E na língua oral, não. É muito espontâneo. Eu não vou ficar planejando o que eu vou falar. É algo natural. Estou ali, conversando, batendo papo, estou falando, e é espontâneo da minha parte e da parte da outra pessoa. Eu não fico aqui organizando, pensando o que eu vou falar ou planejando. É muito espontâneo.
é espontâneo. Qual o significado? É de falar naturalmente, não precisar haver um planejamento. É simultâneo, você vai falando. Então, esses dois também são diferentes. Do texto escrito, eu preciso planejar previamente e organizar para escrever. Temos também outra diferença, que o texto escrito, ele é mais cheio de informações, ele é mais denso, mais pesado do que o texto oral, que é muito mais leve, mais tranquilo, as informações são mais claras. Por exemplo, tem uma disciplina na faculdade, por exemplo, e o acadêmico observa ali, ele lê o texto e fica com aquela dúvida, não entende. Mas durante a aula o professor explica toda aquela matéria e é a mesma matéria, a mesma informação, e a aula é muito mais leve, muito mais tranquila, não é tão pesado quanto o texto. Não é tão denso, não é tão difícil, a aula é muito melhor, muito mais leve. Então essas características também são diferentes. Também nós temos o texto que é mais direto, condensado e objetivo, como se fosse resumido. O texto escrito é mais direto. E o texto oral não, ele chega a ser redundante. Fala de uma coisa, fala de outra, demora-se a chegar ao objetivo, quando se tem. Às vezes você dá rodeios até chegar onde você quer. E o texto escrito não, ele precisa ser objetivo, claro. O texto oral não obedece essa regra. Você pode falar e falar e falar e haver uma redundância, você é redundante, mas não tem essa cobrança do texto escrito, que precisa ser bem objetivo. No texto oral você pode falar e falar até chegar no objetivo. Também nós temos aqui a criação individual. Eu, sozinho, vou criar, vou produzir esse texto, quando é o texto escrito. E no texto oral, não dá para ser individual. É preciso que haja outra pessoa, então tem que ser uma criação coletiva. Eu falo, a pessoa complementa e há uma troca ali com nós dois. Então é uma comparação também feita ali. Se eu falo alguma coisa, a pessoa responde, ela complementa, ela acrescenta na minha fala e há essa interação. E no texto escrito não, a produção é individual, a criação é individual e eu sozinho escrevo ali. Outra coisa, outra diferença é que o texto escrito, ele não tem uma dependência da situação ou do contexto. Então, ele tem a independência contextual. Eu não preciso estar frente a frente de uma pessoa e de um contexto para colocá-lo. E no texto oral é preciso de uma dependência contextual. O tempo que eu estou conversando com a pessoa, eu estou em algum lugar, conversando, falando, há ali uma troca, uma interação. Então, uma dependência, ou você fica dependente do contexto. E o texto escrito não, eu faço o meu texto e mostro para outra pessoa depois. A pessoa vai ler sozinha e eu não conheço quem está lendo o meu texto. Não há essa dependência de contexto. Então, um texto que já foi escrito há muitos anos, eu conheço hoje, vou ler hoje, está aqui. Às vezes a pessoa já morreu. Então, não há essa dependência. Ao contrário do texto oral, que há uma dependência e ela é muito forte. Também outra diferença, no texto escrito, não tem acesso à reação do outro, de quem está lendo. Eu não fico ali observando a expressão dele. Quem vai ler meu texto? Eu não sei quem vai ler o texto. Então, eu escrevo o texto, direto, objetivo, e outra pessoa vai ler o meu texto. Já no texto oral, você tem acesso à reação do interlocutor. Então, você vai usando de estratégias, dependendo da expressão da pessoa, e vai ali sinalizando
e trocando ali aquelas experiências através das expressões ou das reações que se tem na sua frente. Então, há uma interação no texto oral. Então, você tem acesso à expressão daquela pessoa, observa tudo. Então, você pensa logo em uma estratégia, se for oral ou sinalizado, de mudar o seu texto. Também outra coisa importante, outra característica importante, é que no texto escrito se pode apagar. Ah, não gostei disso, eu preciso corrigir, vou consertar algumas coisas. Então, tem a possibilidade de se apagar e corrigir. O texto oral, não. No texto oral não é possível apagar. Quando você viu, já foi. Não dá para apagar, voltar atrás e falar de novo. A expressão já foi dita, já foi falada, não tem como corrigir mais. Então, no texto oral, ou em línguas orais ou em línguas de sinais, você falou e acabou, não tem como voltar atrás e corrigir. E no texto escrito, sim. Se você acha que algo não combina, dá para apagar, corrigir e organizar o seu texto. Os dois são diferentes. Então, é muito importante saber o que também. Nós temos dois tipos de texto diferentes, o texto escrito e o texto oral, mas eles não estão totalmente separados. Então, um perpassa pelo outro. Que nome damos a isso? É contínuo. Um pode estar próximo ao outro. Algum pode passar pelo escrito ou passar pelo oral. Então, tem características que podem se aproximar ou ser contínuas. Então, vamos ver, observe aqui. As características do texto escrito: permanência, planejamento prévio, poucas informações, objetivo, criação individual, não tem troca, independência contextual também, não depende de ver a pessoa. Então, eu não tenho acesso também à reação do interlocutor. E eu posso também revisar o meu texto e corrigir. Então, essa tudo da área do texto escrito. E o texto oral? Ele se perde, ele não é permanente, é espontâneo, enquanto se está falando não há aquele planejamento. É muito pouco tempo para você planejar, ele é muito espontâneo. As informações são mais leves. Há uma troca de informações bem mais leves. Ele, às vezes, não é objetivo, ele é longo, ele é redundante. Você fala em voltas, até que se chega ao objetivo, ao que se quer dizer. Importante também haver uma criação coletiva. Eu falo, e outra pessoa fala e complementa, e vamos somando ali as ideias. Também há uma dependência contextual. Eu sou dependente da pessoa estar vendo ali o texto e contribuindo também. Então, permite acesso às reações do interlocutor. Eu estou sinalizando ou falando em línguas orais e posso mudar minhas estratégias de acordo com a reação da pessoa. E não pode se voltar atrás. Ah, eu quero apagar, corrigir o que eu falei. Não, já foi. Então, essas são as diferenças que nós temos. Mas observe as características de um e de outro. Algumas perpassam e ele não é totalmente dividido aí no meio, não. Então, vamos observar aqui algumas características. Então, nós temos ali um artigo acadêmico. É um artigo produzido nessa situação acadêmica. E as características dele são características do texto escrito: permanência, organização de ideias. Então, eu vou produzir um artigo, a linguagem, a informação é mais pesada, mais densa, não pode ser muito longo, ele precisa ser objetivo. Então, nós temos que pensar nisso tudo para produzir esse texto escrito. Ele não é dependente contextual,
não depende da reação, porque eu não vou ver quem vai ler o meu artigo, e eu posso corrigir o meu artigo assim que eu achar necessário. Então, o artigo está mais na área da parte escrita. Tem as características do texto escrito. Vamos ver outro exemplo. Um bate-papo com um amigo, por exemplo. Observe. Quais as características? Bate-se o papo, não há registro desse papo, dessa conversa, ela perde-se, é espontâneo, fica-se um tempo ali conversando com muita espontaneidade. Então, não fico planejando o que eu vou falar, na hora eu falo o que eu penso. Também as informações são leves e bastante tranquilas. Eu absorvo ali aquelas informações com facilidade. Aí não preciso ir direto ao ponto, eu posso ser redundante, que eu posso contar uma história muito longa e falar várias vezes a mesma coisa, isso é normal, natural em uma conversa. Então, eu não falo sozinho, não vou produzir esse texto oral sozinho, é uma criação coletiva. Também, nós dois juntos vamos produzir a dependência contextual. Então, vamos estar ali falando daquele tema e há um contexto falando da mesma coisa. Então, eu vejo a reação da pessoa, as expressões, eu observo ali as expressões e vou organizando o meu texto. Mas o que eu falei já foi, não é possível apagar ou corrigir. Então, o artigo está com as características do texto escrito e o bate-papo está com as características do texto oral. Certo. Mas vamos observar um outro exemplo, diferente. Observe. Por exemplo, o WhatsApp. As mensagens que você manda no WhatsApp é escrita em português, correto? Eu mando uma mensagem em português, mas as características são diferentes. Por exemplo, o WhatsApp pode ser, sim, registrado. Ele pode ser permanente, ficar guardado ali. Eu não preciso de planejamento, pode ser espontâneo. Eu vou escrevendo e mandando a mensagem. Então, combina com o texto oral. A informação é pesada? Não, a informação é leve. O WhatsApp tem informações leves, tranquilas. No WhatsApp, eu preciso ser direto? Claro, objetivo? Não. Eu também posso ser redundante, com informações leves e mandar mensagens e demorar de chegar ao ponto. Também o WhatsApp, só eu que falo? Só eu que vou produzir esse texto e mandar? Não. É uma criação coletiva. Eu mando, a pessoa me manda outra mensagem, vai acrescentando ao texto. E também há essa dependência contextual. Dependemos de estar um falando com o outro. Então, tem essa dependência. Às vezes, fica difícil de ver as reações, mas a pessoa pode mandar um emoji, por exemplo, uma carinha alegre, triste, com raiva. Então, eu consigo saber mais ou menos o que ele está sentindo. Manda uma risada, kkk. Então, dá para se entender ou compreender também essa reação. E, às vezes, não é possível apagar. Você manda a mensagem, já foi. Se a pessoa ainda não viu, tem essa possibilidade de apagar a mensagem. Mas o WhatsApp também é escrito, que é uma característica do texto escrito. Então, é contínuo, ele passa ali pelo texto escrito e pelo texto oral. Ele está entre os dois. Vamos ver outro exemplo. Uma palestra formal, por exemplo, é um texto oral. A pessoa está falando ali ou em línguas orais ou em línguas de sinais. É uma produção de texto oral. Mas como ele é feito? Ele é permanente? Não. A não ser que seja gravado em vídeo, então ele vai ficar gravado. Se não for, ele vai se perder. Tem um planejamento antes? Sim. A pessoa precisa se organizar, planejar o que vai falar,
para então sim chegar e ministrar sua palestra. Mas ela organiza 100% o que ela vai falar, cada detalhe, cada palavra? Não. Ela organiza um geral e chega e produz seu texto oralmente. Utiliza palavras, sinais, então ele está perpassando ali dentro do texto escrito e oral. A palestra é um texto com informações leves? Não. Informações são mais pesadas. Na palestra pode ser redundante ou demorar naquele assunto? Não. A palestra também tem que ser curta, objetiva, direta. Então, a palestra também não tem essa troca, só o palestrante fala. Mas ela tem essa dependência. O palestrante está ali falando do mesmo tema, do mesmo contexto, e o palestrante consegue perceber a reação das pessoas que ali estão. Então, ele pode mudar de estratégia ou não, para seguir sua palestra. E o palestrante, assim que ele fala, já foi, não tem como voltar e consertar. Então, vocês podem perceber que a palestra também passa pelos dois tipos de texto, tanto o texto escrito quanto o texto oral. Mais para o texto escrito, mas tem características de texto escrito e oral. Eles não estão totalmente divididos. Então, é contínuo, um passa pelo outro. Então, nós podemos usar esse sinal, ele é contínuo, não se é separado totalmente. Então, em resumo, temos textos escritos e textos orais, ou de línguas orais ou de línguas de sinais, que apresentam diferentes gêneros textuais. Temos vários tipos de gêneros textuais. Temos o texto oral com vários tipos de gêneros e diferentes tipos. Também temos textos escritos de língua de sinais ou de língua oral, e temos textos orais, características diferentes. Esses dois grupos são diferentes. Mas a diferença não é categórica e sim contínua. Um pode passar pelo outro ou um ter característica dos outros, indo mais para um lado ou outro, mas pode ter característica dos dois. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Na próxima videoaula, a videoaula 3, nós vamos aprender um pouquinho sobre a coesão no texto escrito e na frase, como é feita essas relações de coesão. Tomara que vocês tenham gostado da nossa videoaula 2. Se tiverem dúvidas, podem participar dos fóruns de discussão, com debate, mandando dúvidas para mim ou entrando em contato, ok? Então, voltem, assistam a aula novamente, leiam a apostila, todo o material que está lá, não o capítulo 2, até o capítulo 4, a apostila, tudo bem? Então, bom estudo para vocês, aprendam mais, bastante, participem dos fóruns com perguntas, respondendo as questões, lendo, avaliando as aulas, assistindo novamente as videoaulas para aprender mais, ok? Então, muito obrigada. Tchau, até a próxima videoaula 3. Tchau.